Boa tarde, graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós iniciamos no capítulo 26 de Mateus e daqui para frente nós vamos ver os últimos 2 dias de Jesus em Jerusalém, a história como um plano para matar Jesus, e passa também pela instituição da ceia do Senhor, segue com a prisão e o julgamento de Jesus e termina com a morte e o sepultamento de Jesus. Então, depois de Jesus vir trazendo para nós todos aqueles conselhos a respeito do fim dos tempos, de como seria, os conselhos para que nós venhamos a vigiar, estar atentos aos sinais. Agora ele começa a viver aquele cálice que estava proposto para ele, né? E começa assim. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, né, nós vimos o capítulo 24 e 25, falando do final dos tempos, diz aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O próprio Jesus está dizendo de si que a Páscoa estava se aproximando e que o Filho do Homem, seria entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa da Páscoa, para não haver uma revolta no meio do povo. Então aqui nós vemos a malícia no coração dos líderes judeus, que também houve durante todo o Evangelho de Mateus muito debate entre Jesus e os líderes judeus, e o tempo todo Jesus os chamava de hipócrita. E eles, como líderes, eles tinham um sentimento de inveja terrível contra Jesus. E então eles planejam, eles fazem todo um planejamento antes de fazer essa maldade de prender Jesus e de mandar crucificá-lo através de Roma. E Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele, na cabeça de Jesus. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Veja que cena que ao mesmo tempo deveria ser visto como linda, porque Jesus é digno do nosso louvor, da nossa adoração, do melhor que nós possamos ofertar para Ele. Então, por um lado, aquela cena linda, por outro lado, os próprios discípulos indignados com aquela mulher, repreendendo aquela mulher e falando que aquele óleo, que aquele perfume estava sendo desperdiçado na pessoa de Jesus. Aquele que daqui a 2 dias iria morrer na cruz do Calvário, derramar o sangue pela humanidade, os discípulos dizendo que estava desperdiçando na pessoa de Jesus. Que coisa triste, lamentável, terrível. Aquela mulher, ela traz o seu melhor.
E isso nos leva a meditar o que eu estou fazendo por Jesus, pelo reino de Jesus, pelo reino dos céus. Muitas pessoas só querem o que Deus pode dar para elas, o que Jesus pode dar para elas, e não tem nada para oferecer para Jesus, e quando faz alguma coisa é com muita mal vontade. É como quem diz: o que está pensando? Eu não tenho tempo, eu não posso, não é? E essa mulher, ela unge a cabeça de Jesus, e Jesus diz assim no versículo 10, mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecidos com esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrado. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo essa boa ação, que essa mulher está dando tudo que ela tem para me ungir para o sepultamento. Ela será lembrada para sempre. Hoje eu estou aqui falando dela. Se tiver mais alguns séculos pela frente, vai estar falando dela e lembrando a atitude que ela fez, uma atitude tão nobre e que foi julgada tão mal, dizendo que deveria pegar o dinheiro daquela venda e dar aos pobres. Mas Jesus diz: os pobres vocês terão sempre com vocês. Mas Jesus, pessoalmente, como ele estava ali, não. Nós temos Jesus hoje porque ele ressuscitou, ele não está mais numa cruz. E nós temos ele porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ali era um momento antes da morte de Jesus e que ele começaria ali a passar por tantas coisas. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. E ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Olha o que Jesus começa a passar agora. Um dos seus 12, que andou com ele por volta de 3 anos, vendo milagres, ouvindo palavras maravilhosas, agora ele procura os líderes judeus. Ele procura, ele pergunta: o que vocês vão dar àquele que entregar Jesus? Lembrando que Judas já tinha um caráter defeituoso. A palavra de Deus diz que ele tinha a bolsa das ofertas e ele roubava. Mas Jesus continuava acreditando. Jesus não escolheu nenhum dos apóstolos para o trair. Jesus sabia das falhas e dos defeitos de cada um, como ele nos conhece também. Nós não somos surpresas para ele. Mas aqui é muito triste. Ele mesmo procura saber quanto estavam pagando para quem entregasse. E quando eles falaram 30 moedas de prata, muito dinheiro naquela época, ele fica atento ao momento que ele o iria trair. Jesus experimentou muitos sentimentos e experimentou um sentimento que é muito dolorido para nós, o sentimento da traição. Ele sabe o que é. Jesus então agora ele comemora a Páscoa.
No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E ele respondeu: vão até a cidade, procurem um certo homem e digam: o mestre mandou dizer, minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês hão de me trair. Eles ficaram muito tristes e por um tempo começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comer do mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como diz as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isto é você. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que o dia que beberem com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Então aqui nós vemos Judas, já tinha tudo preparado para trair Jesus, e ele vira para Jesus e fala: você não está pensando que vai ser eu, não é, Senhor? Quantas vezes Jesus já havia revelado ali os seus murmúrios, as suas lamentações, os seus pensamentos, Jesus sabendo o que pensavam, né? E Judas aqui se esquecendo com quem é que ele estava falando. É claro que Jesus já sabia. E Jesus fala: aquele que comer do meu prato. E nós vemos que Jesus, então, ele molha o pão ali no vinho e dá para Judas. E ninguém percebe. Ninguém percebeu. E Jesus, então, diz para Judas: vai e faz o que está proposto no seu coração. E ninguém percebeu. Pensou que Judas estava saindo para fazer alguma compra para eles. E Judas sai para receber as 30 moedas e para trair o seu Senhor. E depois nós vemos aqui a instituição da ceia, onde Jesus, ele é representado aqui, o seu corpo como pão, o seu sangue como vinho, e ele dá aos discípulos para beber, e ele está dizendo: para ter parte comigo, tem que comer do meu corpo, tem que beber do meu sangue. É uma vida completamente ligada ao Senhor Jesus para dizer que tem parte com o Senhor. Tem que viver como Cristo viveu. Cristãos significa parecidos com Cristo. E Jesus nos diz para participar do seu corpo, do seu sofrimento. Não existe esse viver sem luta, sem sofrimento. Nós estamos sim todos para esse propósito. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Muitos podem estar vivendo verdadeiras lutas, que eu não sei dizer
a luta que podem estar vivendo. Mas Jesus sabe, Jesus conhece. Jesus experimentou todos os sentimentos que eu possa ter experimentado, que você possa ter experimentado. Sentimento de abandono, de injustiça, de traição, de dor, de muita dor. Não é? Não dá para descrever o que Jesus sentiu. Ele conhece, porque ele se tornou homem. Então ele conhece. E fica essa palavra para nossa meditação, para dar o nosso melhor para Deus, como essa mulher aqui, ela dá o seu melhor para Jesus. Não ser só aqueles pedintes, o que Deus pode fazer para mim, mas o que Deus pode fazer por mim, mas que nós venhamos a aprender a nos aproximar de Jesus pela pessoa que Ele é, maravilhoso, lindo, conselheiro, príncipe da paz. Amém? Que o Senhor te abençoe muitíssimo.